Obrigado a você e a Secretaria de Transporte e Saúde à disposição. Polícia Federal investiga a participação de 8 pessoas suspeitas de uso fraudulento do Fundo de Pensões e Previdência dos servidores de Paulínia. O ex-prefeito da cidade, José Pavan Júnior, está entre os investigados. Com a chegada de mais doses, cidades da região abrem a imunização para motoristas e cobradores do transporte coletivo de passageiros municipal e intermunicipal. Em Campinas, os motoristas das empresas concessionárias poderão tomar a primeira dose a partir de sábado, mas somente com agendamento. O Centro de Pesquisas da região está em busca de voluntários. É que um laboratório canadense está fazendo um estudo sobre uma nova vacina contra a Covid-19. E aqui em Novo Horizonte tem final do torneio do interior. A Ponte Preta tenta vencer o Novo Horizontino para levantar o troféu. 7h08 agora, boa noite para você. A Polícia Federal fez uma operação hoje contra fraudes na administração do Instituto de Previdência dos funcionários públicos de Paulínia. A suspeita é de que em 2015 foram pagos em dinheiro R$300 mil de propina ao ex-prefeito José Pavan Júnior em troca do controle da Pauliprev. As buscas e apreensões aconteceram em Paulínia, Sumaré, Louveira e também na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Os agentes estiveram na casa de suspeitos de participação no esquema, colhendo documentos e eletrônicos que possam comprovar as movimentações ilegais de dinheiro. A operação, batizada de Falsos, identificou que no ano de 2015, o ex-prefeito de Paulínia, José Pavan Júnior, teria recebido R$300 mil em dinheiro para entregar o Fundo de Aposentadoria dos Servidores da cidade, a Pauliprev, nas mãos de uma nova diretoria. A troca de gestão foi feita e a nova equipe de diretores aprovou a transferência de R$190 milhões para aplicações de alto risco. 85 milhões serviram de crédito para empresas que ainda nem existiam, empresas e fundos de investimentos ligados a participantes do esquema. O que nós verificamos aqui é uma gestão fraudulenta. E o que leva a esse conhecimento da gestão fraudulenta? É o círculo de pessoas pelo qual rodavam os valores, a forma de aplicação e mais, a escolha das pessoas que formavam a presidência da Pauliprev. Ao que tudo indica, o prefeito teria recebido R$300 mil à época para indicar essa pessoa, que é ex-empregada das pessoas que geriam os fundos de investimento da Pauliprev. Nessa movimentação, a PF apurou pelo menos 2 prejuízos para a Pauliprev. Primeiro, os investimentos deram errado e renderam 70 milhões a menos do que deveriam. Além disso, foi retirado da Pauliprev um total de quase R$6 milhões, que foram pagos para o grupo em forma de comissão. Hoje o objetivo foi buscar as provas relacionadas a isso, é de que 7%, aproximadamente 5 milhões e 900, teria voltado tanto para o prefeito quanto para os gestores do fundo. Esses valores não deveriam ter sido movimentados, deveriam pertencer e foram retirados, segundo o que nós temos aqui, do patrimônio da Pauliprev. Uma das gestoras da Pauliprev, na época, foi ouvida hoje aqui na sede da Polícia Federal em Campinas. Ela foi responsável por assinar e autorizar as movimentações milionárias no Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais de Paulínia. Segundo os investigadores, essa mulher era auxiliar de enfermagem e sem nenhuma formação na área financeira. A pessoa que assinou todos esses valores investidos, chega a 300 milhões, é uma pessoa que não tinha conhecimento técnico. E é exatamente essa nuance que nós queremos saber. Como eram assinados esses papéis, como eram determinadas as destinações de recursos, quais os recursos que ela recebeu, quais não recebeu. Nessa fase da investigação, todos os 8 envolvidos devem responder em liberdade. Mas os crimes apurados, entre eles corrupção ativa, passiva e gestão fraudulenta, somados, podem dar até 24 anos de prisão. Começamos a fazer a organização, entender a organização que chegou até essa Pauliprev. Nesse momento nós temos o ex-prefeito, nós temos o seu secretário, todas essas pessoas, no total de 8 pessoas, estão sendo investigadas nesse momento, para saber qual é a função de cada um. O Sindicato dos Servidores de Paulínia informou que sabia do andamento dessas investigações. Olha, nós sabíamos que havia um rombo, que havia investimentos em fundos podres, isso nós viemos acompanhando já de algum tempo, mas nós nos preocupamos muito com esse conjunto de coisas porque isso afeta diretamente os servidores, os aposentados, inativos e a saúde da Pauliprev.
esse dinheiro é do suor de cada trabalhador, de cada trabalhadora ao longo de muitos anos. A defesa de José Pavan Júnior nega a informação de que o ex-prefeito teria recebido propina e que tenha tido qualquer conduta ilegal que pudesse acarretar a qualquer prejuízo à Pauliprev. A Prefeitura de Paulínia informou que está à disposição das autoridades e que atualmente os servidores têm autonomia para fazer a gestão do Instituto. A Pauliprev informou que, embora não possa se manifestar sobre a denúncia que envolve antigos gestores da autarquia, vai acompanhar a apuração dos fatos. Olá, boa noite para você. Hoje foi o dia mais seco do ano em várias cidades da nossa região. Campinas entrou em estado de alerta, com umidade do ar abaixo dos 20%. Amanhã continua assim, a gente já começa vendo mais uma vez o nosso mapa da umidade todo amarelado, fica o nosso alerta. Passando para ver as temperaturas, a sensação de frio melhora um pouco de manhã, logo cedo em Americana, Hortolândia, Louveira e Pedra Bela, mínimas entre 14 e 15 graus, e à tarde já esquenta um pouquinho mais do que hoje, as máximas variam entre 28 e 31. Em Piracicaba amanhã, termômetros entre 16 e 31 graus, está mantida a chance de tempo instável no fim de semana, principalmente aqui no domingo. O tempo fica bem fechado, a temperatura à tarde na casa dos 27 e o volume de chuva passando dos 10 milímetros, que deve dar uma aliviada nessa sensação de secura que a gente vem enfrentando. Em Campinas amanhã, mínima de 16, máxima de 30 graus, chance de temporal, aí aquela chuva no fim da tarde, principalmente no sábado. O domingo fica sem sol, nuvens e chuva a qualquer hora e o volume de água em torno dos 16 milímetros. Até amanhã. Agora o esporte tem decisão pelo troféu do interior do Campeonato Paulista. Ponte Preta e Novo Horizontino, a Macaca busca o penta. O vencedor da partida também garante uma vaga na Copa do Brasil. Quem está em Novo Horizonte ao vivo acompanhando a partida é o Gustavo Biano. Bola vai rolar já, né, Biano? Boa noite para você. Já, Marcela, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite a todos. A gente tá até falando um pouco mais baixo, a gente tá no minuto de silêncio. Agora sim, bola rolando aqui já em Novo Horizonte, tá a Ponte Preta e o Novo Horizontino correndo atrás desse troféu do interior. Mas não é bem atrás do troféu, né, que eles estão correndo, e sim em busca da premiação. É um bom valor, R$252 mil, mas principalmente essa vaga na Copa do Brasil. E a comissão técnica, a diretoria tem falado sobre isso, jogadores também, desde que a Ponte garantiu a classificação para esse torneio aqui. Já são 2 resultados aí de empate, né, da Macaca na competição, né, nesse troféu interior. Ela conseguiu essa classificação para a decisão aqui com disputas de pênaltis, e hoje a expectativa é que o time consiga aí, de repente, vencer no tempo normal. Olha, o técnico Fábio Moreno, ele repetiu a escalação, né, não teve desfalque, então o time é o mesmo que enfrentou e venceu o Novo Horizonte, o Bragantino, na verdade, em Bragança Paulista, e conseguiu essa classificação aqui para a final. É o mesmo time, então, que joga aqui. Para que vale o jogo? Além de tudo isso que a gente já falou, né? A questão da Copa do Brasil, da premiação. Também para alguns jogadores, né? Tem gente que tem contrato se encerrando aí em breve, então tem atletas que ainda estão tentando convencer a diretoria a permanecer, e é lógico, para dar uma confiança no trabalho. A Ponte Preta, que teve, né, a torcida questionando muito o trabalho do técnico Fábio Moreno, então para ele também vale muito a disputa desse troféu do interior aqui em Novo Horizonte. Lógico, se o time vencer, dá uma certa tranquilidade para a equipe começar bem o Campeonato Brasileiro da Série D. Se não, aumenta mais a pressão ainda sobre o trabalho dele. A gente está acompanhando aqui o jogo então, Marcela, a bola está rolando, e amanhã nos nossos jornais, cedinho no Bom Dia Cidade e no IPTV1, a gente conta se a Macaca vai ganhar os R$252 mil, que é para o campeão, ou R$70 mil, que é para o vice. Bom jornal para você, boa noite. Obrigada, combinado, Biano. Bom trabalho para você aí. Você estava vendo imagens
imagens ao vivo de Ponte Preta e Novo Horizontino no ge.globo/Campinas. Você também confere o lance a lance desse jogo desde já. Depois de algumas rodadas sem ganhar no Campeonato Paulista da Série A3, o Capivariano e o Primavera fizeram as pazes com a vitória. Vamos ver os gols? Em Indaiatuba, o Primavera recebeu o Desportivo Brasil e, na busca pela reabilitação, partiu logo para o ataque. Dudu fez boa jogada pela esquerda e um cruzamento rasteiro na direção do atacante Wagner. O zagueiro Leonan tentou afastar o perigo, mas fez contra. E ficou assim, Primavera 1, Desportivo Brasil 0. Ponto feliz, o Capivariano também se reabilitou. Correia cobrou a falta para a área, a zaga do Rio Preto afastou e no rebote Felipe bateu forte no canto direito para abrir o placar. 1-0. O time visitante empatou numa jogada que começou num arremesso lateral. Depois de 2 toques dentro da área, Luiz Dias chegou para desviar e deixar tudo igual. O Leão da Sorocabana conseguiu a vitória num lance curioso. Pênalti marcado sobre o atacante Neto Costa. Ele cobrou no canto esquerdo, o goleiro fez a defesa, mas no rebote o lateral Wallace apareceu para chutar de pé direito e definir o resultado. Capivariano 2, Rio Preto 1. Os times voltam a campo depois de amanhã. Capivariano enfrenta o Desportivo Brasil, Primavera encara o Nacional, os 2 jogos às 3 da tarde. E olha, Campinas e Sumaré anunciaram hoje o início da vacinação contra a Covid para motoristas e cobradores do transporte coletivo. Eduardo Rodrigues traz as informações ao vivo do Terminal Central de Campinas para a gente. Oi, Edu, boa noite para você. A aplicação das doses, essa vacinação para esse grupo vai começar com atraso em algumas cidades, né? Oi, Marcela, boa noite a todos, saúde aí para você de casa. Começa com atraso, sim, viu? Exatamente, justamente porque o governo do estado tinha divulgado, no estado inteiro, né, ia começar a vacinação para os motoristas e para os cobradores do transporte coletivo de passageiros, tanto municipal quanto intermunicipal, no dia 18, terça-feira dessa semana, mas somente a capital e aqui na nossa região, a cidade de Limeira, conseguiram começar nesse prazo divulgado pelo governo. A capital porque tinha doses disponíveis, e Limeira a mesma situação, tinha dose e começou a vacinar no dia 18. Portanto, várias cidades da nossa região e outras do interior paulista também só conseguiram pegar doses para os motoristas e cobradores do sistema de transporte coletivo de passageiros hoje. Aqui em Campinas, foi o Departamento Regional de Saúde que fez a distribuição para Campinas e para Piracicaba também. Vamos começar falando aí por Sumaré. Quando que começa a vacinação lá? A Prefeitura confirmou que amanhã, em 10 pontos diferentes na cidade, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Esse, então, foi a informação confirmada pela Prefeitura de Sumaré. Indaiatuba disse que está coletivo de passageiros hoje. Aqui em Campinas, foi o Departamento Regional de Saúde que fez a distribuição para Campinas e para Piracicaba também. Vamos começar falando aí por Sumaré. Quando que começa a vacinação lá? A Prefeitura confirmou que amanhã, em 10 pontos diferentes na cidade, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Esse, então, foi a informação confirmada pela Prefeitura de Sumaré. Indaiatuba disse que está definindo ainda como vai ser feita a vacinação e que isso deve ser concluído amanhã de manhã. E Piracicaba falou que está aguardando orientações do governo do estado para começar a imunizar os motoristas e cobradores. Agora, falando de Campinas, é importante sempre lembrar, como a gente vem falando bastante aqui, que antes de vacinar tem que fazer aquele agendamento. O agendamento foi liberado hoje, de acordo com a Prefeitura, mas a primeira dose só vai começar a ser aplicada no sábado, que vai ser o dia D de vacinação contra a Covid, porque 60 postos de saúde vão estar abertos, além dos 5 pontos fixos de vacinação contra a Covid-19. E qual que é o site para você, motorista, ou então cobrador, agendar a vacina? É o vacina.campinas.sp.gov.br ou então pelo telefone 160. Faz esse agendamento, então, para ter ali acesso ao dia e ao local certinho de onde você vai poder se imunizar. Agora tem uma informação que é super importante, e essa vale para todas as cidades da nossa região, para a imunização dos motoristas e dos cobradores. Antes de ir ao posto de saúde tomar a imunização, precisa fazer um pré-cadastro num site do governo aqui de São Paulo. E o site é esse que a gente vai colocar para você aqui na tela: vacicetrans.sp.gov.br. É meio complicadinho, presta atenção. vacicetrans.sp.gov.br.
Aí o funcionário, o motorista ou cobrador faz esse cadastro, ele vai ser analisado pelo governo do estado, liberado e por e-mail esse funcionário vai receber a confirmação da imunização e também um código QR Code, aquele quadradão, para que ele possa imprimir isso e levar até o local de imunização. Então, reforçando, antes de fazer o cadastro ou agendamento pelo site no município, tem que fazer esse pelo governo do estado. Aí no dia da imunização, você imprime com o seu CPF. Aqui em Campinas, a prefeitura diz que pelo menos 1.358 motoristas e cobradores devem ser imunizados. E para a cidade de Sumaré, a prefeitura orienta que, além de todos esses documentos que eu falei, imprimir o comprovante que chega pelo e-mail, além do documento com foto e do CPF, levar um olerite. Então é importante, Marcela, ficar bem ligado em todos esses detalhes aí para conseguir a imunização o quanto antes, até porque a gente sabe que o pessoal que trabalha no transporte coletivo vem enfrentando muita exposição, muita aglomeração, ônibus lotados e superlotados, linhas muito cheias, como a gente sempre mostra aqui nos telejornais. É uma imunização que está começando com atraso para muitas cidades do interior, mas que bom que está começando, porque de fato essa categoria merece bastante, né? Exatamente, Eduardo. Muito aguardada a vacinação desse público, né, desse grupo, inclusive enquanto você falava aí, a gente via algumas imagens de ônibus lotados, imagens que a gente sempre traz aqui no nosso jornal, né, nos nossos jornais, inclusive. É um público muito vulnerável esse, né, motoristas, cobradores do transporte coletivo aí, estamos vendo de novo, ônibus sempre cheios, né, a gente percebe em Campinas, em linhas aqui de toda a nossa região. Então, enfim, motoristas, cobradores do transporte coletivo vão poder tomar a vacina contra a Covid-19. Eduardo Rodrigues falando ao vivo do Terminal Central de Campinas, muito obrigada pelas informações. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, a seguir a gente fala ainda de vacinação e vai mostrar que um centro de pesquisas aqui da região está em busca de voluntários para os testes clínicos de uma nova vacina contra a Covid, hein? Atenção, informação importante. E as notícias falsas que circulam sobre reações à vacina. Num instante, o EPTV2 está de volta para esclarecer para você, inclusive. 7h23, já a gente está aqui. A minha jornada no empreendedorismo começou pequena. Costurei uma cortina e nasceu a BR Goods. Hoje somos referência em reações à vacina. Num instante, o EPTV2 está de volta para esclarecer para você, inclusive. 7h23, já a gente está aqui. A minha jornada no empreendedorismo começou pequena. Costurei uma cortina e nasceu a BR Goods. Hoje somos referência em cortinas divisórias de leito com tecnologia de ponta. E a Dell Technologies sempre esteve comigo. No atendimento consultivo tenho soluções que dão tranquilidade para focar no meu negócio. E para o futuro, queremos fazer a diferença em hospitais do mundo inteiro, nos transformando em uma empresa cada vez mais digital e sustentável. Promoção Toca Pra Frente, toca pro São Vicente. Confira nossas ofertas. Contra filé bovino, peça inteira embalada, R$ 35,98 o quilo. Linguiça toscana sadia, R$ 14,90 o quilo. Arroz de bom, pegue já agulhinha, 5 quilos, R$ 16,98. Óleo de soja lisa, PET 900 ml, R$ 6,89. Skol puro malte, 350 ml, R$ 2,39 cada. Na embalagem com 18 unidades. Papel higiênico Primavera, folha dupla natural, 30 metros, com 12 unidades, R$ 9,99. Supermercado São Vicente. Beba com moderação. Hoje, depois do Jornal Nacional, Cobra está fazendo de tudo para Cristina se aproximar da família do computador. Convite para a festa do Império. Você não pode perder essa festa. Império. Em seguida, Palmeiras e São Paulo se enfrentam numa final depois de 29 anos. Quem vence o primeiro jogo no Campeonato Paulista? O Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação do padre Gilberto Maria Defina. Ele nasceu em Ribeirão Preto, estudou em Rio Claro e também aqui em Campinas, mas fez história na cidade de São Simão. Um dos milagres atribuídos a ele foi na década de 1950. Na Igreja da Matriz em São Simão, os ensinamentos do padre Gilberto ainda ecoam. Com um exemplo que marcou vidas, ele permanece presente por meio do que deixou. O padre Gilberto tinha um lema: no mínimo devemos dar a Deus uma luz em primeiro lugar e socorrendo e ajudando todas as pessoas necessitadas.
de coisas materiais, mas também do pão espiritual. Filho de imigrantes italianos, Gilberto Maria Defina nasceu em 1925 em Ribeirão Preto e passou a infância como fiel no Santuário Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tibério. Na igreja foi batizado, crismado e também coroinha. Aos 25 anos foi ordenado sacerdote na Catedral de São Sebastião, em Ribeirão, onde ficou como vigário por 5 anos. Em 1955 se mudou como padre na Igreja Matriz de São Simão e foi na cidade que ele teria realizado o primeiro milagre. Conta-se, os mais antigos, que por volta do ano de 1957, uma mãe que tinha uma filha com paralisia infantil, após uma missa, pediu a sua bênção sacerdotal. E ele, com todo zelo, como de costume, rezou, orou e abençoou essa criança. E ela teria alcançado de Deus esse milagre da cura pela bênção sacerdotal do padre Gilberto. Dona Odete lembra bem da época em que o conheceu de perto. Aos 16 anos, fazia parte do Filhas de Maria, quando o padre chegou na cidade. Tinha as reuniões, ele participava muito e orientava a mocidade, né? Tudo isso foi muito marcante pela bondade dele. Os feitos foram enviados para Roma, junto com um pedido para que ele seja considerado beato. Com a autorização do Vaticano, o processo de beatificação do padre Gilberto deve começar em outubro. Para ser concluído, o pedido tem que passar por uma série de fases. Venerável após essa fase intermediária, e então um milagre para que ele seja reconhecido como beato e mais um outro milagre para ser reconhecido como santo. O milagre tem que acontecer depois da morte e estar dentro de critérios. O milagre é quando alguém reza pedindo a intercessão do padre Gilberto por uma situação em que a medicina já não é capaz de intervir. Então, quando imediatamente essa graça acontece, diz-se que é um milagre. Até lá, Padre Gilberto segue sendo exemplo de como a fé deve ser demonstrada na entrega de si mesmo e de como essa entrega muda realidades. Quanto mais as pessoas pedirem a intercessão do Padre Gilberto, mais espera-se que essa intervenção divina, por sua intercessão, aconteça. O anúncio oficial da abertura do processo de beatificação vai ser feito neste sábado numa missa de ação de graças. E a Unicamp definiu hoje o calendário do vestibular 2022. Eu falo ao vivo com o repórter Leandro Mello, que vai trazer os detalhes pra gente, porque tem aí algumas mudanças em relação à edição anterior, né, Leandro? Boa noite pra você, tudo bem? Opa, Marcela, muito boa noite a você, boa noite a todos, tudo bem? Tem mudança sim nesse vestibular 2022. Se a gente compara com a última edição, a primeira fase ela foi realizada em 2 datas para evitar aglomerações. O que muda agora na edição 2022? Pois bem, a primeira fase ela será em data única e aí, segundo o diretor da comissão organizadora, a Unicamp ela vai seguir os protocolos das autoridades em saúde, seguindo a lógica do distanciamento social, o uso de máscara, álcool gel, aferição de temperatura. A primeira fase do vestibular ela está prevista para o dia 21 de novembro. Já a segunda fase será em janeiro de 2022, nos dias 16 e 17. Além disso, a Unicamp divulgou que o período de inscrição começa do dia 2 de agosto e segue até 8 de setembro. Só que para os candidatos de alguns cursos, a exemplo de artes cênicas, visuais, dança, arquitetura e urbanismo e música, esses candidatos terão de fazer um teste antes, um teste de aptidão. O valor da taxa também sofreu uma alteração, passa agora para R$ 180. Segundo a universidade, há 4 anos o processo seletivo não havia um reajuste na taxa de inscrição. Por isso também haverá um período para os candidatos pedirem isenção dessa taxa. Esse período começa agora no dia 24 de maio, segue até 15 de julho e tudo pode ser feito pela internet, tá, gente? Através do site conveste.unicamp.br. No nosso site do G, onde fazer um teste antes, um teste de aptidão. O valor da taxa também sofreu uma alteração, passa agora para R$ 180. Segundo a universidade, há 4 anos o processo seletivo não havia um reajuste na taxa de inscrição. Por isso também haverá um período para os candidatos pedirem isenção dessa taxa. Esse período começa agora no dia 24 de maio, segue até 15 de julho e tudo pode ser feito pela internet, tá, gente? Através do site conveste.unicamp.br.
investe.unicamp.br. No nosso site do G1 tem todos os detalhes a respeito desse calendário da edição 2022 do vestibular da Unicamp, Marcela. g1.com.br/Campinas, eu lembro aqui. Obrigada, Leandro, por todos os detalhes, viu? A gente vai atualizar agora aqui para você a situação da pandemia na nossa região, que tem até o momento 401.704 casos da Covid. Foram confirmados mais de 1.790 hoje, mais 34 mortes registradas também. Nós temos então aqui 11.042 vidas perdidas desde o início da pandemia. Dados da vacinação, tomaram a primeira dose até o momento 957.800 pessoas, Americana, Sumaré e também Indaiatuba. Eu lembro que no G1 Campinas, no G1 Piracicaba, tem mais informações da pandemia e da vacinação para você. Aliás, voluntários aqui da região estão sendo chamados para participar dos testes de mais uma vacina contra a Covid-19. O imunizante é desenvolvido pela empresa canadense Medicago e pela britânica GSK. Mês passado, a Anvisa autorizou o teste dessa que é a quinta vacina contra o coronavírus no país. O Centro de Pesquisas de Valinhos participa desta fase do ensaio clínico. A Beatriz tem 22 anos. A estudante de Direito já se cadastrou como voluntária do estudo. Uma expectativa muito grande, gostaria muito de participar, de conseguir estar lá para ajudar e também para me vacinar, né? Com certeza. Este centro de pesquisas em Valinhos é um dos 7 centros no Brasil e o único no estado de São Paulo a participar da pesquisa do laboratório canadense que fez parceria com uma farmacêutica britânica. Para fazer o estudo da vacina no Brasil, o laboratório canadense vai precisar da colaboração de pelo menos 3.500 participantes de diferentes regiões do país. Os voluntários vão ser acompanhados por um período de aproximadamente 1 ano e meio. Começa com a primeira vinda do participante aqui, onde ele recebe um termo de consentimento, onde informa tudo o que vai acontecer com ele na pesquisa. Ele lê esse termo, esclarece todas as dúvidas dele com a equipe médica e decide em participar ou não. Se ele estiver interessado e for participar, ele passa por vários procedimentos médicos até que é constatada que ele atende a todos os critérios do estudo. A diretora do Centro de Pesquisa explica que o estudo já está na fase 3. Fase 3 é quando o estágio, né? Comprovar que ela é eficaz. Para poder participar do estudo, é preciso ter mais de... Constatada que ele atende a todos os critérios do estudo. A diretora do Centro de Pesquisa explica que o estudo já está na fase 3. Fase 3 é quando uma vacina está no último estágio, né? Que ela vai comprovar que ela é eficaz. Para poder participar do estudo, é preciso ter mais de 18 anos, não ter sido vacinado contra a Covid e não ter tido a doença. Não importa se a pessoa tem alguma doença pré-existente, como hipertensão ou diabetes. Os participantes, depois de passarem por uma avaliação médica e assinarem um termo de consentimento, vão para a próxima fase. Serão aplicadas 2 doses, com intervalo de 21 dias entre elas. Uma parte dos voluntários vai receber a vacina, outra o placebo, substância que não tem o efeito da vacina, mas que serve de base para comparação. Os números de eficácia que são divulgados hoje vêm dessa comparação, né? Infelizmente, pessoas que participam desse estudo vão pegar Covid-19 e podem ser tanto do grupo de quem tomou vacina ou do grupo que tomou placebo, tá? E aí, quando o número definido de pessoas pega Covid, fica com Covid-19, essa randomização é aberta e aí é comparado. Então, para você falar em porcentagem de eficácia, mais gente que tomou placebo tem que ter sido infectado e pouca gente que tomou vacina tem que ter sido infectado. E aí a gente tem os índices de eficácia. E como que eles podem se inscrever? Eles podem entrar no site da empresa, da Ácidos, que é o www.acidosbrasil.com.br. Lá, logo na página inicial, você vai ver um comunicado. Ali tem um link para você entrar, preencher um cadastro com dados mínimos seus, pessoais, e já agendar um dia e um horário para vir começar a entender e ver se você está interessado em participar do estudo. A diretora do Centro de Pesquisa explica ainda que o participante vai
vai poder ter o sigilo quebrado se chegar a vez de se vacinar no programa público de imunização contra a Covid. Ele entra em contato com o centro e diz, olha, chegou o momento de eu ser vacinado pelo programa. Chegou o momento de eu ser vacinado pelo programa. E eu queria saber se eu tomei vacina ou se eu tomei placebo, tá? Ele tem todo o direito e nós vamos falar para ele. Vamos quebrar o cego, que chama. Nós vamos abrir isso e vamos dizer, olha, você tomou vacina. Se você tomou vacina, a gente vai aconselhar medicamente, os médicos vão aconselhar que você não tome a vacina do Programa Nacional de Imunização, porque ainda os cientistas não sabem o que acontece com as misturas de vacina. Mas se tomou placebo, ele tem total direito de deixar o estudo e se vacinar com a dose no Programa Nacional de Imunização. A médica Raquel Stuck, da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica que nesta fase do estudo, as vacinas já apresentam segurança para a aplicação em humanos. Ela diz que a participação de voluntários é essencial. Sem isso, a gente não consegue ter novas vacinas aqui para a proteção de todos. Todos nós queremos muitas vacinas, né? Nós temos porque nós precisamos vacinar muitas pessoas. A maior parte das vacinas são 2 doses, então a gente tem que ter um dobro de doses para vacinar todo mundo e possivelmente teremos que fazer vacinações repetidas como a da gripe. Então, quanto mais laboratórios produtores de vacina, né, nós tivermos, isso vai ser muito melhor, isso é muito bem-vindo. A Clara tem 23 anos. Ela contraiu Covid em janeiro. Não vai poder participar do estudo, mas a jovem não vê a hora de que mais vacinas estejam à disposição de toda a população. Tô doida para tomar vacina, ansiosa para esse momento. Eu fico, sinceramente, muito feliz e esperançosa que a gente possa, né, conviver com esse coronavírus de uma forma muito mais leve, né, num futuro próximo, graças à vacinação. E daí independe de onde venha, né, sendo seguro e eficaz, que tenhamos muitos produtores de vacinas. Se você ficou interessado em participar do teste da vacina da Medicago GSK, a gente reforça o site para fazer essa publicação aqui, que diz que 30% das pessoas que se vacinaram